Abre a sua Bíblia, eu pensando, orando e buscando da parte de Deus uma palavra para que hoje nós pudéssemos dar o nosso start como igreja do Senhor Jesus. E eu quero conversar com você durante os próximos minutos. Não tem crianças hoje, crianças tem no culto, não tem ainda atividade com crianças, né? Ô irmão Carlos, muito obrigado. Um príncipe do Senhor, um diáconos, como diz a palavra, de fato. Amém? Abriu sua Bíblia em Gênesis 26? Eu quero usar hoje essa passagem para extrair aos nossos corações alguns princípios que nós podemos aplicar. E o tema da mensagem é princípios para avançar em 2026. Talvez você tenha chegado a esse momento com algumas realizações de 2025 que não aconteceram na sua vida, e você talvez tenha chegado frustrado, ou talvez você tenha chegado com expectativa de fazer de fato acontecer. Diz assim a Escritura Sagrada: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra em que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência, e como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois de que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher e você trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu uma ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoava. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso, lhe entulharam os poços, e os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: sai da nossa terra, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito, ou contenderam, depende da sua tradução, com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou aquele poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram o poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou um poço, ainda um outro poço, e como por este poço não houve conflito, deu o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e nós vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus
de seu pai Abraão: não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque e seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vêm à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós não fizemos mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos ir em paz? Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba, ou Bersheba, é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Até aqui. Senhor, nós te damos graça, nós louvamos o seu nome. Que tua palavra seja viva, seja santa e seja eficaz aos nossos corações. Fala conosco, ministra-nos, nos inspira, nos ensina. Que cale o homem e que tão somente o teu Espírito fale à tua noiva em Vila Barros e todos quantos estão presentes, também nos assistindo em qualquer lugar desta nação. Nós te louvamos e nós rendemos a ti, que é o único digno de adoração e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Crises. Eu tenho uma frase que vocês vão ouvir muito. A frase diz que toda crise é pedagógica. Por que pedagógica, pastor? Porque nas crises, Deus sempre deseja nos ensinar alguma coisa. Não existe crise que não seja uma oportunidade de nós aprendermos algo. Todas as crises geralmente nos levam a amadurecimento e geralmente tendem a nos levar para um novo nível. Eu disse aqui, certa feita, de que uma das minhas ovelhas, quando estávamos em Guarapuava, me buscou logo depois do culto para um aconselhamento, e já faziam quase 6 meses que nós estávamos a cada 15 dias nos encontrando, e ele veio e falou: pastor, preciso falar com o senhor hoje, é urgente. E eu perguntei a ele, falei: mas você quer falar comigo, é algo de morte, alguma coisa? Ele: não. Eu falei assim: é sobre aquele assunto lá. Ele falou: é, pastor, aquele assunto. Eu falei: não vou lhe atender hoje, não vou lhe atender amanhã, não vou lhe atender semana que vem, não vou lhe atender nunca mais sobre esse assunto. E ele olhou para mim espantado, e talvez você também se espante, mas eu falei para ele: eu vou lhe atender quando você me trouxer um pecado novo. Porque faz 6 meses que nós estamos tratando do mesmo assunto, que nós estamos orando pelo mesmo assunto, das duas coisas. Ou Deus é muito fraco, que não te livrou disso, ou é você que não quer sair de onde você está. Tem gente, irmãos, que vivem uma roda gigante de crise. Vivem uma roda contínua. E ainda dão o nome: estou no deserto, estou passando por um grande problema. A crise vai e volta, a crise vai e volta, e parece que nós não aprendemos a sair do local, da posição, e que nós damos e vamos para a igreja, ouvimos a palavra, participamos de um culto, mas nos enganamos, porque nós achamos que a oração do pastor vai me livrar da crise. Não vai, irmãos. Deus responde a oração, sim, mas existem crises que, como pedagogia para nós, elas são um caminho de ensino para que eu não passe novamente. Exemplo: cartão de crédito. Não tem como uma pessoa que estourou o cartão de crédito uma vez estourar 3, 4, irmão. Desculpe, precisa aprender. Não é o seu caso, graças a Deus, é só um exemplo. Por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia começa dizendo no capítulo de número 26 que sobreveio uma outra crise, veio uma outra fome, como tinha acontecido nos dias de Abraão. Isso significa que crises, elas acontecem constantemente. Os irmãos que aqui estão de mais idade podem afirmar com clareza o que eu vou dizer.
Aquilo que hoje todo mundo grita aos quatro cantos, que pode ser o fim do mundo, vem acontecendo desde 1946. Porque toda vez que se instaura uma guerra, diz, agora é a guerra que Jesus vai voltar. Agora, pronto, agora é o fim do mundo. Irmãos, as crises, elas são constantes. A crise política, a crise financeira, a crise de saúde, a crise disso, a crise daquilo. O problema é que nós, cristãos, precisamos aprender como não vivenciar e experimentar algumas crises que Deus já nos convidou a sair delas. 2026 acabou de abrir as portas. 2026 acabou de se escancarar para cada um de nós. Hoje pela manhã eu falei sobre o tempo Cronos e sobre o tempo Kairos. Embora vivamos no Kairos de Deus, vivamos na cronologia do dia a dia. Nós não podemos viver em 2026 aquilo que vivemos em crise em 2025. Nós precisamos evoluir. Isso é maturidade. Uma criança, quando vê uma tomada, está lá a criancinha gateando, ela olha para aquele negócio, 2 buraquinhos. Ela olha para o dedinho dela, 2 dedos. Ela olha para aquele negócio, 2 buraquinhos. Ela olha para o dedinho, não tem como ela não pensar que aquele negócio foi feito para ela. Ela foi feito para mim. Hoje as tomadas são mais seguras, mas antigamente ia lá e colocava o dedinho. Tomou um choque. Irmãos, não existe melhor aprendizado do que um choque. Porque ela não vai mais lá colocar o dedo. E nós vivemos muitos choques de realidade e tem muita gente que não aprende. Hoje a minha proposta, o meu convite à reflexão é para que nós possamos ver como este homem prosperou, os passos, os caminhos que Isaac, direcionado por Deus, porque a Bíblia diz que ele decidiu caminhar e Deus falou, não sai daí. E debaixo da palavra e da obediência do Eterno, Isaac conseguiu prosperar em um tempo de crise. Não existe coisa mais linda do que a gente olhar para uma pessoa e ver esta pessoa sobrepondo as crises que ela viveu, as crises que tentaram fazer contra ela com a ajuda do Senhor. Então, qual é a primeira coisa que eu gostaria de convidar você? Ouvir e obedecer à voz de Deus. Isaac não sai daí. Isaac ficou em Gerar. Nós precisamos criar hábitos de obediência. Vivemos em uma geração de desobediência total. Não se respeitam mais autoridades. Eu sou professor, eu sei o que eu estou falando. Aluno que não respeita pai em casa, não respeita professor. Aluno que não respeita professor, não respeita hierarquia. Quem não respeita hierarquia, não respeita mais ninguém. Mas nós precisamos mudar a nossa rota, porque somos servos do Senhor e entrar no caminho da obediência. Não existe independência para o cristão. O crente, o servo, aquele que entendeu o princípio, ele não é independente, porque nós não podemos nos mover por emoções. Nós precisamos nos mover pela palavra. A emoção é um perigo. Uma pessoa que não tem o controle da sua alma, do seu espírito, a Bíblia diz que ele é como uma cidade derribada. O que é uma cidade derribada? É uma cidade sem muros. E aí nós estamos falando de cidades que após as 6 horas da tarde, com o pôr do sol, ficavam facilmente vulneráveis ao ataque dos inimigos. A Bíblia em Provérbios está nos convidando a levantarmos muro de oração, de resistência e de obediência, para que o inimigo das nossas almas não encontre em nós lacunas abertas para nos ferir. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para sermos fortes contra as ciladas do inimigo. Eu e você precisamos viver, como Tiago capítulo 1, 22 diz, sejam praticantes e não somente ouvintes. E aí ele termina o versículo dizendo assim, enganando-vos a vós mesmo, aquele que ouve e não pratica e não obedece, está se auto-enganando, porque acha que só o ouvir vai mudar a sua história de vida. Irmãos, escute o que eu estou lhe falando. Muitos chamam de consciência, outros chamam de sexto sentido, outros chamam de percepção espiritual, mas eu lhe digo, é o Espírito Santo quem nos avisa, não vai, não faça, não feche esse negócio, não faz aquilo. Nós sentimos aquilo que não é para fazer, e muitas vezes fazemos em desobediência, e quando fazemos, dá ruim.
Então o primeiro passo, não vá, ele não foi. Nós devemos ser obedientes à voz de Deus, do versículo 1 ao versículo 6. Segundo, vença o medo e ande na verdade. Rebeca, vamos falar que você é minha irmã, porque eu estou com medo de que alguém olhe para você, me mate e abuse de você. Uma história parecida com a história de Abraão, quando desce para o Egito. Uma história de medo. O medo é paralisante, o medo causa inércia, o medo nos impede de avançar, mas diz a Escritura que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se eu tenho o verdadeiro amor, como Romanos 5,5 diz, que o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações, nós vamos vencer o medo e vamos andar em verdade. A mentira que ele contou poderia ter causado para eles uma destruição. Porque se eu estou com Deus, eu preciso acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso e além daquilo que eu peço, segundo o poder do Espírito Santo que em nós opera. Porque se eu estou com Deus, eu sou cauteloso. Nós não vamos entrar aqui em detrimento a não ter medo, a fazer loucuras, não é isso. Nós não vamos começar a tomar decisões insensatas, não é isso. Nós não vamos fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso. Nós vamos ter prudência, nós vamos ser temorosos, nós vamos ser organizados, mas o medo não pode habitar o coração do cristão. O medo é paralisante, o medo... Mas aí, irmão, não, eu não estou com medo, vou comprar um carro, passar tudo no cartão. Isso não é medo, isso é insanidade. Entende? Medo é, principalmente, trago a palavra medo para temor, principalmente de andar fora daquilo que é a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tiago diz que se eu não tenho sabedoria, eu preciso pedir a Deus, porque Ele dá liberalmente. Agora tem coisas que dentro da sabedoria, irmãos, nós não precisamos nem discutir. Pega o decálogo. Aquele que teme o Senhor não mata, não rouba, não deseja mal ao próximo, e etc, etc, etc. Então, nós precisamos vencer o medo, porque o medo pode nos paralisar. Talvez esse ano, você esteja com medo de fazer aquele concurso, de prestar aquele vestibular, de dar aquele passo empresarial. Irmão, se Deus lhe der um comando, lhe der paz no coração, vá com Deus. Faça, porque Deus vai lhe prosperar. Agora, se você não tiver paz, não faça. Isaac andou no momento do medo, contou-lhe uma mentira. Graças a Deus, que Deus fez com que Abimeleque visse e revertesse toda a situação. Quando ele obedece a Deus, não sai do lugar onde está. Quando ele pega aquilo que era uma capa sobre a sua estada com sua esposa, e a mentira sai de cena, o versículo 12, que eu li 3 vezes propositalmente, nos convida a uma reflexão. Diz, e semeou Isaac naquele tempo, e o que é que aconteceu? Colheu a 100 por 1. Isaac semeou naquela terra no mesmo ano, recolhendo a 100 por 1. Agora, ele recolheu porque a semente era boa? Ele recolheu porque ele semeou numa terra excelente? Ele recolheu porque a terra estava arada, o calcário estava no ponto, ele tinha tombado a terra no tempo certo e aproveitado o encharcar das águas? Ele estava fazendo tudo certo na agricultura? Não. A Bíblia diz que ele semeou e colheu a 100 por 1 porque o Senhor o abençoara. Querido irmão, não existe semente que germine se não for debaixo da presença de Deus, porque toda semente que germina fora da presença de Deus, ela germina não para a bênção, mas ela germina para a maldição. Nós não estamos vivendo um tempo qualquer, vivemos no tempo da graça, glória a Deus por tudo isso. Vivemos no tempo em que o Senhor se manifesta a nós. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu não quero lhe ofender, mas eu gostaria que você pensasse no que eu vou dizer. Em detrimento de ter igrejas cheias, em detrimento de ter pessoas e de angariar muitos fundos,
Muitos estão advogando uma graça barata. A graça não é barata. A graça custou o sacrifício do meu Salvador. A graça custou o sacrifício do meu Senhor. A graça custou a vida de um homem inocente que morreu pelos meus pecados, e eu preciso ter consciência disso. Amém? Então a graça não é um cheque em branco para que eu viva pecando, para que eu viva agindo, para que eu viva andando fora dos desígnios da Escritura e achando que Deus é obrigado a me perdoar e me abençoar. Nós precisamos entender que sementes são aquilo que nós fazemos. Então, do versículo 12 ao versículo 15, a Bíblia vai dizer que este homem semeou naquele tempo e colheu a 100 por um. Terceira coisa que eu quero lhe dizer. Primeira, qual é mesmo? Quando todo mundo fala junto, eu não consigo entender. Então eu vou ajudar vocês. Ouvir e obedecer à voz de Deus. Segundo, vença o medo e ande na verdade. Terceiro, semeie em meio à crise. O que é semear em meio à crise? O pastor vai começar a pedir dinheiro agora? De forma alguma. Porque semente não é dinheiro, irmãos. Semente é obedecer à direção de Deus. Semente é orar. Semente é gastar tempo lendo a Bíblia. Semente é participar de um núcleo de oração. É participar dos cultos. Tudo isso é semente. Nós confundimos porque as pessoas atribuíram o nome semente a dinheiro. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos desvincular. Nós estamos no século 21, nós somos inteligentes para entender que, desculpe a expressão, que nem todo pastor é ladrão. Que nem toda igreja está preocupada só com dinheiro. Que nem todo policial é mau, que nem todo político é corrupto, que nem todo homem é isso, que nem todo... Nós precisamos mudar o nosso quadro, porque a nossa visão precisa crer que ainda existem coisas boas, e nós devemos semear da nossa vida nessas coisas boas, amém? Sabe qual é uma frase, que para mim é uma frase linda, mas que o inimigo está usando para enganar os crentes? É aquela: Deus conhece o meu coração. Essa frase, para mim, ela é tenebrosa quando eu escuto de alguns lábios. Porque tem gente que usa Deus conhece o meu coração para viver uma vida de qualquer jeito. Para viver uma vida fazendo qualquer coisa, dizendo: Deus conhece o meu coração. De fato, a boca fala do que o coração está cheio. Você vai ouvir pessoas falando, chega, dói aos nossos ouvidos. E existem orações que Deus não respondeu, porque de fato Ele conhece os nossos corações. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 3: pedides e não recebedes, porque pedides mal para gastar com os vossos deleites. Queridos irmãos, tem muita gente querendo e ambiciando coisas que não estão ao seu alcance, principalmente nas questões de bens materiais. Tem gente que não estuda e quer ser promovido no trabalho. Tem gente que não se dedica ali no serviço. O patrão, o gerente, está doido para ter um subgerente, mas quando ele olha para algumas pessoas, as pessoas: meu Deus, esse aí não dá. Precisa ler a carta aos Colossenses, que diz: tudo quanto vamos fazer, fazemos como se nós estivéssemos fazendo a Deus, porque é dele quem vem a nossa paga. Então nós precisamos semear no tempo de crise. Um coração que semeia com medo, como eu disse, não realiza nada, mas um coração que semeia em obediência à palavra de Deus é um coração que vai colher em 2026 muitas bênçãos para a sua casa, para a sua vida, para a sua caminhada e para a sua jornada. Escute, tem gente orando pela conversão de filhos, tem gente orando pela conversão dos pais, tem gente orando pela conversão dos cônjuges, tem gente orando pela conversão de amigos, mas não tem semeado amor, carinho, respeito e dignidade para a sua casa. Eu falava hoje de manhã, tem gente que ora e não entende por que o pai, por que o filho, por que o marido ou outras pessoas não vão para a igreja. Tem gente que não entende. Eu tenho a resposta muitas vezes na ponta da língua. Porque muitas vezes as pessoas estão querendo ir. Eu vou contar um testemunho claro. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, pastor, eu acho o senhor um cara legal e etc. Quando começa assim, irmão, pode saber o que vem atrás. Tem gente que abre: não, pastor, eu gosto muito do senhor e tal, mas é tipo assim, a última palavra é: mas estou indo embora, né? Aí eu falei: filho e tal, mas eu não consigo congregar lá.
Falei, por quê? Ah, que bobeira, eu sei por que eu fiz a pergunta. Ele falou assim, essa frase é desse camarada, e eu trago ela sempre. Ele falou assim, porque o meu pai, quando vai cortar o bife na janta, ele corta o senhor junto. E eu não sabia o que falar. Ele falou assim, e um dia ele me perguntou por que eu não quero ir para a igreja, e eu falei para ele, eu não vou, porque o pastor não presta, o irmão fulano não presta, o louvor não presta, o louvor cantou demais, não sei quem mandou levantar, não sei o que eu vou fazer num culto desse, nem o senhor gosta, nem sei o que o senhor vai fazer lá. Isso me acendeu um alerta. A semente que nós plantamos em casa, ao falarmos da nossa igreja, determina se os nossos virão ou não. Antigamente era aquela frase, né? Para ser crente igual ao meu vizinho, melhor não ser. Isso alcançou os nossos lares. Irmãos, cuidado com a semente. Toda semente germina. E semente é algo espiritual. A Bíblia diz em Números que eles murmuraram no seu coração e por isso morreram no deserto. Até a murmuração no nosso coração é perigosa. Então vamos recordar. Primeiro, o que você vai fazer? 2026, ouvir e obedecer à voz de Deus. Amém? Oh, glória! Segundo, vai vencer o medo e andar na verdade. Amém? Terceiro, você vai semear num tempo de crise. Irmão, pode estar o tempo de crise que for. Acredite, Deus é quem responde à nossa semente. Quarto, resiste às perseguições em silêncio. Do versículo 15 ao 23, a Bíblia vai dizer que ele levantou e tirou os monturos, e tirou os entulhos dos poços, e foi perseguido. Primeiro, eles tiveram inveja. Ele resistiu como? Quieto. Saiu e foi para outro lugar. Quando chegou lá, a Bíblia diz que eles contenderam com ele. E porque Ezequiel contenderam com ele, o que ele fez? Contendeu com eles? Não. Ele saiu e foi para um outro lugar. Aprenda com Isaac. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Resista a toda espécie de perseguição em silêncio. Porque quando não conseguem nos atingir com inveja, se nós começarmos a responder, vão tentar causar confusão nas nossas vidas. É no trabalho, é em algum momento na família, até mesmo na igreja, em alguma situação, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, principalmente se nós formos responder à altura. Eu vi esta semana, eu acho que deve ser no Instagram, uma redinha dizendo assim, cuidado com quem você discute no trânsito. Um cara fortão, bem maior do que eu, discutindo com um camaradinha desse tamanho, o camaradinha está ali na porta, e ele deu uns 2 socos no camaradinha. Na hora que o camaradinha sentou assim, já levantou com a arma na mão e fulminou com a vida do grandão. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Eu sou da roça, segundo o Marcelo, eu gosto, o boiadeiro, trabalhei com gado muito tempo, os irmãos sabem disso. Dentro de um mangueiro, um animal só ataca, uma vaca ou um boi, ele só ataca você se ele estiver com medo. Se você conseguir conduzir, você não sofre um ataque dentro do mangueiro. Ele ataca com medo. Por que ele ataca com medo? Para se defender. Irmãos, em nome de Jesus, escute o que eu vou dizer. Você tem que ser daqueles igual eu. Não leve desaforo para casa. Eu sou desses. Pastor, não entendi. Simples, deixa o desaforo lá, irmão. Deixa o desaforo lá. Pastor, mas o senhor não sabe o que falaram de mim. Você é. Não, então vai discutir por quê? Pastor, o senhor não sabe o que falaram de mim. Você é. Um pouco. Então vai corrigir o negócio para não falarem de você. Não cabe? Pastor, eu tenho que me defender. Vou defender a minha honra. A peleia é do Senhor, irmãos. A peleja é de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Você serve a um Deus que é poderoso. Você serve a um Deus que está sentado no seu trono de glória. E se você descansar e confiar no Senhor, Ele é quem vai guerrear suas guerras. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer para quem lhe persegue, para quem lhe quer confusão, qualquer coisa? É amá-lo. A Bíblia diz que nós devemos amar, orar, vou falar um pouco mais à frente, por aqueles que nos perseguem. Irmãos, não vale a pena. Escute, eu era jovem, quando eu ouvi uma frase, eu nem sei quanto tempo faz, quando eu falo que eu era jovem, faz bastante.
dizendo assim, eu nem lembro a ocasião, eu só me lembro da frase, de alguém que ia brigar com não sei quem, e outra pessoa falou, você vai descer no nível deles? Irmãos, em nome de Jesus, tem gente que quer discutir conosco, que quando você olha, você fala assim, não vale a pena, porque se você descer no nível do barraco, já foi. A Bíblia diz que o tolo se conhece pela sua tagarelice. Entendeu? Mas até o tolo, quando se cala, passa por um sábio. Irmãos, tem coisas que você não precisa dizer. O justo não se justifica. O justo é justificado por Deus. Então resista a qualquer nível de perseguição, de falácia, disso, daquilo. Irmão, mas na rede social, desliga sua rede social, tira esse negócio do ar. Fica sem. Fica um período sem, depois você volta. Volta de vez em quando, se você for meio curioso para ver a vida dos outros, depois tira de novo. Irmão, em nome de Jesus, eu estou lhe pedindo como teu pastor, baixe a guarda. Tem coisa, irmãos, nós precisamos ser como o rio. Está lá a pedra, a água vem e ela contorna, e ela sai lá na frente e ela vai embora. Cuidado quando você tenta se justificar demais, se explicar demais, dizer demais, falar demais. Irmãos, em nome de Jesus, faça como Isaac, resista todas as perseguições em silêncio. Amém? Aí o versículo 24 e 25, eu queria ler, para que nós pudéssemos ver algo aqui, porque diz assim, na mesma noite o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus Pai de Abraão, não tenha medo porque eu estou com você, eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e seu servo e os servos de Isaque abriram ali um poço. Escute, em 2026 eu e você precisamos andar pelo caminho da gratidão. O caminho da gratidão é o caminho do cristão. Nós precisamos ser gratos. O Salmo 103, você precisava ler ele pelo menos uma vez por semana, dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, pelos grandes feitos, pelos grandes benefícios e por tudo que Ele tem feito a nós. Irmãos, nós precisamos tirar os olhos da crise do problema e colocar os olhos em tudo quanto Deus já tem feito nas nossas vidas. O Salmo 103 nos convida a isso. É por isso que vocês vão me ouvir sempre falando aqui, que dízimo e oferta e presença no culto não são uma busca por necessidade, são um ato de gratidão pelo que Deus já tem feito. Tem muita gente que vem na igreja até Deus responder a oração. Deus responder a oração, desaparece, some. Aí quando o negócio der errado lá, corre de novo. 6 horas por mim, os crentes 6 horas. Querido irmão, em nome de Jesus, nós precisamos ser gratos. A Bíblia diz que depois da perseguição, depois de entulharem os poços, depois de correrem atrás, de quererem contender, de estarem com inveja, Deus aparece a Isaac e diz a ele, olha, eu vou te dar e realizar as promessas. Qual é a atitude dele? Levantou um altar de adoração ao Senhor e abriu um novo poço. Irmãos, em meio à perseguição, resista em silêncio e adore ao Senhor, porque ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Sabe quem é que não recebe pedrada? Quem não está fazendo nada. É melhor vender sorvete. E dependendo do sabor ainda dá problema. Resista. Adore ao Senhor. Versículo 26. Traz uma conotação, que aí eu quero chamar a sua atenção para você. Diz que Abimeleque e seu amigo Austate, e Ficol, o comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. E Isaque lhe perguntou, por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Escute, eu tenho uma frase que alguns aqui já devem ter ouvido. Jesus me chamou, mas não me abestalhou. Já ouviu isso? Já me ouviu falando isso? Se não ouviu, vai ouvir em algum momento. Irmão, Jesus me chamou, mas não me abestalhou. E o que isso quer dizer? Eu preciso ter posição. A Bíblia diz que Isaque obedeceu a Deus. Não saiu do lugar onde Deus ordenara. A Bíblia diz que Isaque venceu o medo e a mentira. E por isso Deus começou a abençoar.
A Bíblia diz que Isaac semeou em meio à crise, por isso colheu a 100 por um, porque Deus o abençoara. A Bíblia diz que houve perseguição, contenda e entulhar os poços que Isaac tinha cavado. E a Bíblia diz que ele saiu daquele lugar mudo, sem brigar, sem discutir nada. Mas a Bíblia diz que para onde ele foi, ele levantou um altar ao Senhor e Deus lhe fez a promessa novamente. Se você tem uma promessa de Deus, irmãos, escute. Quando alguma coisa sair realmente do controle, tome posição. Porque quando eles vão atrás de Isaac, novamente ele fala, para. Parece que eu estou vendo, o grifo é meu, tá? Parece que eu estou vendo Isaac e fala assim, acabou a brincadeira. Espera aí. Eu estava lá, eu cavei poço, vocês entulharam. Eu estava lá, eu cavei outro poço, vocês entulharam. Eu cavei outro poço, vocês entulharam. Vocês me perseguiram, vocês fizeram um monte de coisa, eu não arrumei confusão com vocês. E agora eu estou aqui quieto no meu canto, no meu lugar, cavando meu poço e fazendo isso aí. Espera aí, o que vocês querem comigo? Para. Irmãos, você precisa tomar posição. Eu escrevi aqui assim, eu quero ler, porque eu achei muito bonito o que eu escrevi, que é interessante. Chega um momento em nossas vidas que precisamos tomar as rédeas das nossas vidas, tomar posição. O início do ano é sempre propício para isso. O mais importante não é saber o que eu quero, mas é saber o que eu não quero mais. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu não quero mais. Eu, Eduardo, não quero passar pelas dificuldades das minhas restrições alimentares, aonde elas me levaram no ano de 2025. Eu não quero. Então, se eu não quero, eu preciso policiar a minha alimentação. Dona Rejane chegando, está lá assistindo ao vivo, vai ficar registrado. Dona Rejane chegando, nosso alvo, em 4 ou 5 meses, é lutar para perdermos 2 quilos por mês com uma alimentação saudável. Por quê? E não é questão de estética não, irmãos. É questão de saúde. Já passamos dos 50, os 2. Tem coisa que em nós não funciona mais, o metabolismo não funciona mais igual o metabolismo de pessoas de 20, 30 anos. Então nós precisamos começar a nos policiar. Porque eu não quero passar os perrengues que eu passei. Quando eu determino o que eu não quero mais, eu começo a colocar em pauta aquilo que eu quero. Por exemplo, eu não quero mais passar apuro com algumas amizades. Então eu preciso deixar a amizade. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos nos afastar. Nós precisamos estar disponível para não estar disponível. Tudo que nos afasta do propósito original de Deus precisa sair das nossas vidas. Irmãos, escute. Eu não sei você, mas eu tinha um zima na minha vida que era uma coisa louca. Eu cheguei um dia, de orar a Deus, falei assim, eu estou atraindo só esse tipo de gente. Será que eu sou tão ruim assim? E eu entendi que não, que era uma estratégia, não sei de quem, gente, eu tinha um imã para arrumar gente com confusão. Aliás, eu tinha uns amigos, que a gente ia em algum lugar, irmãos, podia ser, eu acho que na igreja, que eles arrumavam confusão. Um dia eu disse, não vou. Por quê? Porque eu estou cansado de arrumar confusão por causa de vocês. E cortei as amizades. Nós precisamos ter coragem de renunciar, tomando posição, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Eu tive o desprazer de ter que responder para uma jovem de 11 e poucos anos, em quem eu ia votar no BBB. Irmão, é verdade. Pastor, tudo bem. Em quem que o senhor vai votar no BBB? Eu falei, bom, bonito e barato, alguma promoção? Ela falou, não, porque a minha mãe está falando que é para a gente votar na fulana, o meu pai falando que é para a gente votar no ciclano. Eu falei, que dia que esse negócio passa? Pastor, o dia que passa inteiro lá, terça-feira, eu lembro como se fosse hoje, terça-feira. Eu falei, é dia do culto de oração, vocês estão assistindo Big Brother e não estão vindo para a igreja orar. E vocês estão querendo que Deus te abençoe. Sabe, queridos,
não é uma religiosidade, não é uma santarrice o que eu vou lhe dizer. Mas o Espírito Santo vai usar aquilo que tem dentro de nós. Eu não sei o que está mentoreando a sua vida, não sei o que está mentoreando os seus filhos. Eu vinha no ônibus, aliás, na ida, podem perguntar a Rejane, ela vai dar risada agora se ela estiver ouvindo. Mas na ida, chegou uma hora assim, eu lembro que eu falei da minha misofonia, chegou uma hora que eu tive que orar a Deus, falei, Deus me dá sono, eu não quero ser indigesto, e tal, não sei o quê, e porventura esse ônibus dessa vez parou no Rodoserve, eu dei graças a Deus que ele parou no Rodoserve, embora no Rodoserve, se você descer do ônibus e respirar, você paga 10, mas não tem problema, ainda bem que ele parou, porque no Graal é 20, no Rodoserve é 10, né? Então assim, irmãos, em nome de Jesus, porque tinha uma mãe, eu estou falando, irmãos, em nome de Jesus, uma criança com um tablet, o que é aquilo? Uma criança de uns 3 anos, irmãos, que dedo ligeiro, e a música, e aí quando eu tentei dormir, a mãe resolveu assistir Masterchef. Eu gosto do Masterchef, mas irmão, dentro de um ônibus com o celular alto, a recomendação é que nós usemos o quê? Fone de ouvido. Eles não usavam fone de ouvido, pelo menos não era funk. Mas, irmão, começou a me irritar um negócio, e as pessoas queriam descansar, e eu doido para tirar um cochilo, não conseguia. Irmãos, nós estamos vivendo um problema seríssimo. Nossas crianças estão viciadas na tela. Aliás, nós, se não tomarmos cuidado, não conseguimos sentar com ninguém e conversar. Nós estamos conversando e estamos assim. Né? Irmãos, isso é uma falta de respeito. Me desculpe, na mesa da minha casa não tem celular. Não tem. Na mesa da minha casa, quando nós sentamos para comer, nós oramos, nós fazemos os nossos devocionais, o celular fica longe. De vez em quando eu tenho alguma coisa para resolver, eu deixo o celular do lado, dona Rejane diz assim, ninguém vai morrer. Deixa para depois. E ela é brava, viu, irmão? Amém. Vocês podem prestar atenção, quando eu vou à casa de alguém aqui, eu coloco o celular em outro lugar. Quem é o teu mentor? Nós não temos mais o prazer de estarmos juntos em comunhão. Se o celular parece que dá um negócio, dispara o gatilho. Tem gente que tem que... Irmãos, tem um vídeo, procure ele na internet, de uma criança de colo, tendo uma crise, mas uma crise terrível, porque o pai tirava o celular, e aí quando dá o celular, a criança... E quando tira o celular, varinha de goiabeira fazia um bem numa hora dessa, irmãos. Credo, pastor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso que chama ECA. Porque na minha Bíblia diz que se o pai e a mãe guardar a vara, vai criar o filho para sua vergonha. Não é não. Cuidado, tome posição. Não vou, não quero, não preciso disso. Irmão, escute, em nome de Jesus, ninguém aqui morre por carência de amizade, ninguém, mas se eu não, você não precisa vender princípios, prevaricar princípios, para caber na vida de ninguém, O único lugar que você precisa se encaixar é no ambiente eclesiológico que quer o seu bem. E aí a Bíblia diz que Isaac toma uma posição. E quando Isaac toma uma posição, qual é a fala de Abimeleque? Nós viemos aqui para reconhecer o tamanho do poder do Deus que você serve. Você é abençoado. Você é isso. Irmão, quando você toma uma posição, quando você resiste a um monte de coisa, pessoas se converterão somente pela sua posição. E aí, o que você tem que fazer? É o último, pague todo o mal com bem. Do versículo 30 ao versículo 31, diz que ele fez o quê? Ele foi um banquete para o povo. Tem gente que está cantando sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou, minha vitória vai ter sabor de mel. Irmão, não tem sabor de mel.
se eu não puder perdoar, se eu não puder ajudar, se eu não puder pagar o mal com bem, escute Mateus 5, de 43 a 45. Jesus nos convida a orar por aqueles que nos perseguem. Jesus nos convida a caminhar em oração, a bendizer aqueles que são os nossos inimigos. Paulo nos convida em Romanos 12, de 17 a 21, a construir relacionamentos saudáveis. E diz assim, Paulo: naquilo que depender de vós, segui a paz com todos. A paz que eu vou ter com os outros não depende dos outros, depende de mim. No que depender de mim, eu devo seguir a paz com todos. Em 2026, nós precisamos ter uma jornada de paz. Nós precisamos ter uma jornada de tranquilidade, de chegar em casa e não reclamar do patrão, porque quando o patrão quer dizer, não, deixa, o bichinho tadinho, eu vou orar por ele. Comece a orar pelo seu patrão, comece a orar pelo seu gerente, comece a orar pelo seu funcionário, comece a orar, ore pelo seu pastor inclusive, e você vai ver que tantas coisas Deus vai abençoar, amém? Quando nós fazemos isso, versículo 31 e versículo 32 vai dizer que quando eles chegaram de volta, depois que Isaac fez tudo isso, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. No mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia de que o poço que tinham cavado tinha dado água. Existe poço que você já cavou, que ainda não deu água. Existe poço que você já semeou, mas ainda não deu resultado. Existem plantações que eu e você plantamos que ainda não germinou a semente. Porque o princípio da obediência, o princípio de nós termos uma direção clara de Deus, ouvindo e obedecendo a sua voz, vencendo os medos e andando na verdade, semeando da nossa oração, da nossa entrega, do nosso jejum, da presença nos cultos e etc., semeando no meio das nossas crises, resistindo às perseguições em silêncio, adorando o Senhor com gratidão por tudo que Ele já tem feito em nós, tomando posições de homens e mulheres de Deus, pagando todo o mal que fizeram ou façam contra nós com bem, nos dá direito a um poço que já estava cavado, a uma plantação que já estava semeada. A notícia que eles trouxeram: tem água jorrando no poço. 2026 pode ser para nós o ano da nossa virada. 2026 pode ser o ano da conversão daquele ente querido que você está orando tanto. 2026 pode ser o ano daquela promoção que você está esperando. 2026 pode ser o ano da sua aposentadoria. 2026 pode ser o ano daquela porta aberta que você não imaginava e que talvez você já tinha até se esquecido dela. 2026 pode ser o ano da sua paz. Talvez você terminou o ano de 2025 dizendo assim: quanta luta, quanta batalha, quantas coisas eu vivi. Eu queria tanto que 2026 fosse diferente. Talvez você queria dizer assim que em 2026 você gostaria de empreender. Talvez você em 2026 esteja sonhando com tantas coisas. Eu quero lhe convidar, bem-vindos ao ano da restauração, ao ano da reconstrução, ao ano da restituição. Bem-vindo ao ano favorável do Senhor. A cada ano, a cada momento é uma porta que se abre, é uma página que se vira, é uma oportunidade que Deus nos dá. Se nós ouvirmos e obedecemos a sua palavra, se nós vencemos os nossos medos, a tacanhez do nosso coração, vencemos os traumas impostos e propostos sobre nós, palavras colocadas, se nós aprendemos a semear no meio das nossas crises, se nós aprendemos, ainda que seja com lágrimas, porque diz a Bíblia que aquele que semeia com lágrimas, com alegria, voltará colhendo seus feixes. Se nós aprendemos em 2026 a resistir todas as perseguições contra nós em silêncio,
não emprestarmos a nossa língua para falar mal de ninguém, para contender com ninguém, se nós confiarmos somente em Deus, se nós tomarmos uma posição de valor digna, se nós semearmos o bem a todos quantos intentaram o mal ou intentarem o mal contra nós, o poço vai jorrar água, irmão. Meu irmão, a semente vai germinar, a colheita vai chegar, o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas, vai alcançar nossa casa, vai alcançar nossos pais, vai alcançar nossas famílias. O Espírito Santo vai abrir porta para nós, nós viveremos o melhor tempo da nossa história e estaremos partindo para um 2027 cheios da graça e da misericórdia do Senhor que tem nos alcançado todos os dias. Se nós começarmos a olhar os livramentos que Deus nos dá todos os momentos no trânsito, o livramento que Deus já te deu, Deus te trouxe aqui no quarto dia deste ano. Olha quantas coisas Ele já fez. Tem muitos de nós que talvez nem imaginássemos que poderíamos chegar da forma que chegamos no final do ano. Tem gente que já tinha jogado a toalha, tem gente que já tinha desistido, tem gente que já tinha esmorecido. Ouça, o Deus que nós servimos é aquele que está pronto para nos abençoar, debaixo de um coração quebrantado, de um espírito contrito. Não existe resistência para Deus, diz o Salmo 51, através de Davi. Você não pode desistir, você não pode esmorecer, você não pode jogar a toalha. Existe cura através do Espírito Santo, existe um abraço da parte de Deus que nos restaura, que cura os nossos lutos, que cura as nossas dores, que tira de nós as amarguras. Existe um Deus assentado no trono, e diz a Bíblia que Jesus está à sua destra, em pé, que intercede por mim, intercede por você. Habita em nós o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, que nos convence do juízo, e que aplana os nossos caminhos, e faz com que as nossas veredas se tornem aplaináveis, se tornem caminháveis. Nós somos aqueles que vão preparar o caminho para que esta nação encontre-se com o Salvador da vida deles. 2026 está às portas, e Deus está nos convidando como igreja, família da fé, a vivermos um tempo de amor, de comunhão, de unidade. Permita-se ser tocado por Deus, por esta palavra, e deixe que o Espírito te guie. Irmãos, você que nos visita, meu gabinete está aberto para você. Essa semana eu viajo para o Congresso de Pastores, o Retiro de Pastores anual. Todo ano a Ordem faz um retiro, porque a gente que ministra também precisa sentar para ser ministrado, precisa sentar para ser mentoreado. Eu tenho mentores, mas o meu gabinete está aberto, e nós vamos construir juntos. Se você tem um sonho, irmão, ouse colocar ele junto comigo. Nós vamos orar por esse sonho. Nós vamos, senta uma semana, uma vez por semana, nós vamos orar juntos. Pastor, mas não é um sonho que eu tenho é trauma. Vamos orar, vamos buscar em aconselhamento, vamos buscar à luz da Escritura aquilo que pode nos ajudar a dar um salto, virar uma página. Deus é especialista em reconstrução daqueles que confiam nele. O oleiro, irmãos, o oleiro nos convida a descermos até a sua casa e permitir que Ele nos quebre, permitir que Ele desfaça tudo aquilo que não serve, e Ele quer nos fazer novamente como vasos de honra. Nós não servimos a um Deus manco, nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos ao Senhor dos Exércitos, e tudo está debaixo do seu governo. Escute, Deus não perdeu o governo do mundo, muito menos das nossas histórias de vida. Ele só está esperando uma decisão no nosso coração de dizer: eis-me aqui, eu quero ser usado, eis-me aqui, me ajuda, eis-me aqui, me recompõe, Senhor. As águas estão revoltas, eu achei que eu poderia andar, mas eu estou me afogando. E Ele vai esticar a mão e dizer assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se a jornada é pesada,
Eu não lembro, mas eu só sei que segura na mão de Deus e vá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustenta. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Aleluia. Segura nas mãos. Senhor, nós queremos nessa noite tomar por ousadia, segurar nas suas mãos pelos olhos da fé. Muitos de nós terminamos o ano cansados. Talvez o ano não foi fácil. Alguns passaram por lutos. Outros passaram por percas materiais. Outros passaram por dificuldades emocionais. Mas nós sabemos que o Senhor é quem faz novas todas as coisas. Nesta hora, Pai, nós oramos para que o nosso ano seja realmente depositado nas suas mãos. Nós clamamos, Espírito Santo, que se porventura nós pensarmos em sair, a nossa confiança for tocada, e nós pensamos muitas vezes em quebrar a confiança, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a permanecer firme no barco, na fé, na esperança e no amor. Nós te pedimos, Pai, pelo ano sobre a nossa casa, os nossos filhos que estão longe, alguns aqui, Pai, com filhos fora do país, guarda as nossas famílias, livra de todo o mal, porque o mundo está envolto a guerra, a tantas coisas, mas nós não confiamos em carros e em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor, porque nós descansamos em Ti, e ao descansar em Ti, nós sabemos que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, aquele que precisa tomar uma decisão firme contigo, que a tome. Aquele que precisa de uma posição de dizer não a práticas, costumes e hábitos, que tenha coragem para fazê-lo. Que a nossa confiança seja colocada em Ti. Dai-nos a oportunidade, nos reconstrói os nossos sonhos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos avançar e não recuar, porque como o apóstolo Paulo diz, abatidos, mas não derrotados. Eu gostaria que você ficasse em pé, em nome de Jesus, e cantasse esta última canção como uma oração. E eu quero te dizer, bem-vindos a 2026, bem-vindo ao ano da restauração, bem-vindo ao ano da reconstrução, bem-vindo ao ano de novos sonhos, bem-vindo ao ano em que Deus vai trabalhar em você e através de você, em nome de Jesus. Adore o Senhor, aleluia.